Por que storage S3? Por que usar S3 no N8N? Foi uma pergunta que eu recebi no canal, quando eu falei de 1 milhão de requisições por dia no N8N. Achei bacana, expliquei por alto e resolvi fazer um vídeo sobre isso. Meu nome é Josimar, eu vou dar minha carteirada, né? Eu sou arquiteto de sistema com software, com hardware, né? Eu trabalho com infraestrutura pesada, cuido de data center no Brasil, Estados Unidos, então eu sou o CEO hands-on. Bota a mão na massa, eu testo as coisas antes, ou junto com a minha equipe, e a gente junto vai azeitando as coisas nesse novo mundo aí de inteligência artificial, onde a gente tem os negacionistas, onde a gente tem os caras que não acreditam em nada e os caras que acreditam em tudo, né? A gente tem os caras que acham que tá em bolha e os caras que querem demitir todo mundo para botar IA no lugar, né? Os extremos. Então, é um mundo que a gente está todo mundo aprendendo junto aí. Agora, o que a gente não precisa aprender do zero, que a gente sabe que é uma ferramenta fantástica, é o N8N. Né? E esse vídeo, ele é para quem não está rodando o N8N só naquele container que você sobe lá e sobe tudo de uma vez no mesmo lugar, no Compose. Né? Então você tem lá o Redis, o Head, você tem lá o banco de dados, você tem o Work talvez no próprio container. Então você está rodando tudo em um local só, esse vídeo não é para você, tá? Agora, para quem tá precisando escalar um pouquinho o N8N e quando você for escalar ele, falar, não, agora eu preciso começar a rodar 200 mil, 300 mil, principalmente o modo QI, né, do N8N, que é o modo escalado dele ali de forma horizontal. Né? E aí, me fizeram a pergunta várias vezes aí no canal ao longo do tempo, não, mas S3? Não, por que eu vou usar S3 no N8N? Por quê? Por quê? Vamos lá. Quando você sobe, primeiro, por quê? Respondendo rapidamente. Porque você vai transacionar objetos ou arquivos ali dentro. E quando você está em um ambiente único isolado, tá tudo ali no disco. Tá beleza. Quando você não está isolado, e esse cara, né, o worker tem que saber onde está o arquivo, às vezes o webhook também, e o main também para poder agendar. Aí você precisa centralizar os arquivos. E você não escala a aplicação tendo tudo no mesmo lugar. Entende? Por exemplo, vou subir um N8N modo QI em uma VM só. Você vai botar 3 worker, um webhook, não sei o que, tudo separado. Para que você está numa VM só? Você não escalou. Entendeu? Você não escalou. É só você tunar o próprio N8N com mais workers, colocar as variáveis de ambiente correta para usar o extremo ali até a VM bater 100% de uso. Então não precisa. O escalado horizontal é você ter 3 VMs. Ali você tem, né, proxy controlando tudo na frente, aí uma VM 3 workers, o main e o webhook de forma redundante. Ali é isso que a gente está falando. E aí quando você tem 3 VMs e você vai fazer uma automação, por exemplo, vou fazer uma automação para pagamento de conta. Vou fazer uma automação pagamento de conta, beleza. Ela tem que pegar o boleto, né? E mandar lá checar se o boleto tá certo, se o valor tá certo, né? Fazer ali a auditagem, né? A conciliação bancária ali, a conciliação contábil no caso, né? Com o fornecedor, se não mandou o valor errado, data de vencimento, etc. Beleza. Então nesse momento de conciliação você tem que baixar o boleto, transformar ele ali, né? Tem as ferramentas nativas do N8N que você transforma ele em texto. Aí você joga, ou você faz um parser e já padroniza tudo no JSON para comparar com o JSON que você espera, para comparar com os valores que você espera daquele fornecedor, ou você pode colocar no LLM, que eu não sei se vale a pena, porque se você tem um fluxo previsível, né, como que você vai... Por que você vai usar LLM? Se o seu fluxo é previsível, é a mesma coisa da galera Vibe Coder. Você usar um agente ou você usar uma skill. Eu vou usar um agente quando eu não tenho um fluxo previsível. Exemplo, vou fazer um search em algum local da internet. Cara, o agente se vira e faz o search e entrega pronto. Você vai fazer um web scrap, toda hora o web scrap quebra, coloca captcha, o site mudou, não dá. Entendeu? Então, nesse caso, a gente usa agente. Então, você tem que saber diferenciar a hora de usar agente e a hora de usar a skill. A mesma coisa o N8N. Que hora que eu vou usar um agente inteligente de LLM e que hora que eu vou simplesmente fazer o fluxo, que é um fluxo estático. Principalmente quando a gente fala de dinheiro, nota fiscal, contabilidade. A gente tem que ter fluxo previsível. A LLM a gente sabe que não é tão previsível assim.
né? Por mais que você vai lá e conecta o modo parser, output obrigatório, ainda assim ela erra. Ela erra. Eu te falo que eu tenho coisa em produção há muito tempo e ela erra. Ela erra. A não ser que você use o modo think gigante lá para fazer uma besteira. Aí a possibilidade de erro é muito baixinha. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando no Storage S3. Então você fez lá, você foi lá e fez o download do arquivo do boleto, né? E aí você vai rodar esse boleto. Se for o mesmo workflow, ele vai fazer o download, vai ficar em memória o local, se você salvou o local, e ele vai ler ali os dados. Legal. Aí você usa um webhook ou você tem um outro processo que você precisa usar o boleto de novo. Ah, agora eu preciso mandar o boleto para o financeiro e agendar o pagamento. Mas no mesmo fluxo seu, quem vai chamar isso, ou o agente inteligente que você tenha feito, vai ser um outro flow, né? Ou um subworkflow, ou um webhook. E aí eu preciso ter acesso ao mesmo boleto. E aí você vai cometer o erro, muitas vezes, se você estiver acostumado com o modo comum do N8N, ele vai consultar o disco e vai falhar. Né? Tá certo que, pra galera que é mais entendida e sênior, não comete esse tipo de erro bobo. Isso aqui é pra quem tá começando no 8N, no modo QI e tal, né? Pra subir. Mas, e às vezes não, porque às vezes o cara vai, funciona ou não funciona, né? Então, para evitar esses problemas de transação de arquivo, né? Arquivo tá, não tá? Muita gente já usa o próprio Google Drive, só pro Google Drive, baixa o Google Drive. É chato, porque direto e reto fica expirando o login. Eu parei de usar Google Drive no N8N há um tempo, porque é um saco, sabe? Eu já tentei. Pode ser que o Google não gosta da minha aplicação, né? Que não acha nossa empresa confiável o suficiente. Mas direto e reto fica expirando o login, tem que ir lá e conectar de novo. Né? É questão de segurança do Google, chave, token. Aí você está contando aquela automação, a automação parou. Importante, a automação não é dar o play também e sumir, né? Ali uma vez por semana, pelo menos, a gente tem que tirar um tempinho, dar uma olhadinha nos fluxos, ver se está tudo certinho. Nessa hora você loga de novo, quando deslogar. Beleza. Mas tem jeito mais seguro e fácil de fazer isso. Eu acho, pelo menos, né? Porque eu tenho meu próprio S3, então talvez para mim seja mais fácil. Que é usar um S3. Você tem. Quando eu falo S3, gente, eu falo protocolo S3. Eu não estou falando só do storage S3 da Amazon, só da nuvem da Amazon S3, tá? S3 é um protocolo de armazenamento de objeto que existem várias tecnologias que podem fornecer. Tá certo que o protocolo é da Amazon, mas tem várias empresas e tecnologias que podem fornecer. Até se você quiser fazer um S3 local aí para você testar, você pode fazer. Vai no cloud aí e pesquisa para você ver. Né? Então, mas aí o que acontece com o S3? Você vai pegar o arquivo. Ah, peguei o arquivo, legal, li o arquivo. A lógica é a mesma do Google Drive. Você sobe ele para o S3, cria lá um upload no S3 e acabou. Seu arquivo está seguro. Quando você for passar o job, ou você for passar a tarefa para outro subworkflow, ele vai simplesmente consultar lá. E tudo que você for transacionar arquivo, você não vai baixar mais para o disco local. Aquele volume que você monta no N8N, sabe? Você não vai usar ele, o files. Você vai usar toda a transação usando o módulo HTTP, com autenticação, manda para o seu S3, faz download do S3, manipulou, salva o resultado no S3. Pronto, é bem simples e é assim que você resolve um problema quando você vai escalar ele horizontal, problema de leitura de arquivo. Né? Novamente, isso aqui é um vídeo para quem está começando a escalar o N8N, né? Mas é fundamental que você faça isso, até para você ter mais confiabilidade da sua aplicação. Exemplo, você está fazendo uma aplicação para cliente, igual você tem aqui boleto, vamos falar de contabilidade, cliente de contabilidade, né? Poxa, a gente está falando com dados de brasileiros, a gente está falando de LGPD, né? Então, assim, às vezes o Vibe Coder topa tudo por dinheiro, mas ele tem que tomar alguns cuidados para não comprometer a vida dele e o CNPJ dele, né? Cuidados com o backup, né? Vou dar assim, vamos pegar um exemplo catastrófico, igual eu citei aqui o Google Drive. Olha, nossa conta do Google aqui na empresa o ano passado, em janeiro do ano passado, se eu não me engano, ou fevereiro, a nossa conta, óbvio que tem todas as questões de segurança ativadas. Ela foi invadida, cara. Ela foi invadida, né? Por, assim, é lógico que é uma invasão muito mais, como é que eu posso dizer, técnica, não foi invasão de engenharia social nem nada, foi login errado em máquina errada, sabe? Máquina Windows que estava com vírus, me parece que era isso, não lembro certinho, né? O que foi? Enfim, acho que tinha a ver com isso mesmo. E aí, enfim, foi invadido lá, algum trojano na máquina do colaborador estava com pau e levou nossa conta do Google embora.
E adivinha o que foi junto? A conta do Google Ads, a conta do YouTube, a conta do Google Drive. Eu consegui recuperar, sabe que jeito? Judicial. Então eu tive que entrar com processo contra o Google, explicando, falando que é pago, serviço pago, e eu quero o backup de volta. Porque como eu perdi todo o acesso à minha conta, quando eu ligava para pedir suporte do Google, o Google não tem nada não. Ah, mas eu tenho Google Workspace, a minha empresa e tal, não sei o quê. Aí você tem um suporte dedicado, é diferente. Eu não uso o Google Workspace. Eu estou falando de contas do Google normal, são contas pagas, né? Vários serviços pagos atrelados ali, mas não era do Google Workspace. O Google Workspace e serviços empresariais em geral, ele tem um suporte à parte. A maioria das pessoas não usa o Google Workspace. As empresas, muita empresa usa, mas eu falo pessoas físicas, galera que está subindo automação. Então, é muito importante você ter controle, backup desses dados, porque novamente, a partir do momento que você está subindo alguma coisa para você testar, para você brincar, só com coisa sua, automação sua, é uma coisa, o prejuízo é só seu. Mas quando você vai para o mercado, vai vender alguma coisa, você tem que ter backup, você tem que respeitar LGPD, porque, ninguém está multando ninguém com LGPD. Cara, uma vez só que você cai numa dessa, pode quebrar a empresa. É 2% do faturamento bruto anual. Né? Então, use um S3 que você tenha controle, que você tenha backup. Aí você pode fazer o backup no Drive ou do Drive no S3. Né? Mas tenha sempre o backup desses arquivos e assim você vai conseguir escalar de forma segura, vender sua aplicação, vender a solução, a automação que você criou no 8N de forma segura, sem ter nenhum tipo de dificuldade, sem ter problema. Módulos em HTTP, faz download dos arquivos, manipula no seu workflow, sobe de novo usando módulos em HTTP para o S3. Mas por que módulo HTTP? Porque tem homologação S3, alguns provedores têm, outros não têm. Eu estou falando do HTTP que você pode usar qualquer S3, qualquer lugar usando módulo HTTP. Pega o endpoint, o token ali, o bucket, a região, e você gera a URL pré-assinada, depois você vai e gera o upload, sobe, seja unipart ou multipart. Da mesma forma, não precisa obrigatoriamente você usar o módulo nativo da AWS, da Azure, do Google Cloud, se é que tem. Se é que vai ter na época que você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Então é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Um abraço e se você gostar desse conteúdo, manda pro colega aí, tá bom? Abraço, tchau, tchau.